Se você está numa operação de e-commerce com expectativa de expandir internacionalmente, não perde a conversa de hoje. Nós vamos falar sobre bastidores e desafios de gerir uma operação de e-commerce e loja física nos Estados Unidos com um convidado muito especial que acabou de pousar direto de Nova York. Então pega o seu café e vem para a conversa. Esse é o Icon Café, podcast da Y2B Digital, onde recebemos convidados incríveis para falar sobre os desafios de quem vive e-commerce e omnichannel na prática. E quem está com a gente hoje, Jazz? E hoje tem uma pessoa muito especial aqui. Como você falou, é internacional. A gente tá ficando muito chique, né? Muito. Muito chique. Então, a ficha tá até pesada aqui, que eu vou ler um pouquinho sobre ele. Então, Fernando Caligares é pai da Lili, marido da Ali. Além disso, também é executivo, advisor e investidor. Atualmente, reside nos Estados Unidos, onde chegou em 2016 como um expatriado. Fez carreira no setor de varejo de moda, no qual liderou a expansão além do Brasil do grupo Ares & Co., como CEO da subsidiária internacional. Teve passagem por grandes empresas como Unilever e Itaú, abriu 2 negócios digitais, iniciou a carreira em Private Equity. Atualmente, ele é investidor anjo de startups, mentor de empreendedores e advisor de empresas que buscam sucesso internacional. Então, fica a dica aí, hein, gente? Você pode esperar 100% de transparência do Fernando, isso é real, verdade. Milhares de perguntas e é alguém que está sempre disposto a aprender algo novo. Bem-vindo, Caligares! Valeu, quando coloca assim, né, parece, caramba, acho que tá muito bonito. Será que eu vou conseguir representar? Olha, isso aqui é só uma amostra, gente, isso aqui é só uma amostra. Expectativas altas. Total, vamos Obrigada lá, tô por pronto. você estar aqui hoje, viu? A gente tá super feliz aí com a sua presença. Não, maior prazer. Admiro o trabalho de vocês, dentro da Arezzo, eu lembro muito. E agora, nesse novo desafio aqui, super bacana fazer parte dele. Top! Obrigada. Então, vamos começar contando um pouco da tua trajetória, né? Acho que o currículo falou muito, mas é sempre legal ouvir de quem fez, né? Um breve resumo aí de como é que foi. Não foi do dia para a noite, né? Que tudo isso se construiu. Só de Arezzo foram mais de 10 anos. Então, conta um pouquinho pra gente do que aconteceu até aqui, assim, em termos de trajetória profissional. Putz, essa é uma pergunta difícil, porque eu não sei onde começar. Porque acho que não é difícil falar de um ponto que definiu o rumo da minha trajetória, né? E aí, quando eu olho para trás, um jeito fácil de falar estava na faculdade. Aliás, primeiro, para entrar na faculdade, eu não tinha a menor ideia do que eu queria fazer. Eu prestei, acho que uns 6, 7 vestibulares diferentes para arquitetura, direito, medicina, administração, economia. Meu Deus! E aí, passei em alguns, e aí, só como eu não sabia, meus pais falaram, vai fazer administração, porque é mais generalista, né? Sim. Aí, É o mais neutro, né? exato, você vai decidir eventualmente o que vai querer, aí você começa a guinar pro lugar. Dentro da faculdade, eu mudei de administração, fui para economia, para mostrar bem que eu não sabia o que eu queria. E aí, de economia, fui trabalhar em banco, fundo de private equity, e aí fui trabalhar com moda. Nada a ver, né? Então, assim, putz, aí o lance de não saber exatamente o caminho que eu queria é porque eu tenho muito interesse, e o lance das perguntas é porque eu sou super curioso. Então, gosto de aprender mesmo. Moda, gosto também, TI, RH, não importa. E aí, na Arezzo, entrar na empresa através do fundo de investimentos, que comprou um pedaço lá da família em 2008, me deu a oportunidade de olhar muita coisa. E aí, eu participei do projeto que preparou a companhia para abrir o capital, fazer o IPO. E aí, isso foi, acho que, em alguns meses, eu aprendi muito sobre a empresa. E aí, logo que a gente terminou o projeto do IPO, abriu o capital em fevereiro de 2011, aí começa uma trajetória de expansão da Schutz. Então, o go-to-market, a Schutz na época tinha menos de 10 lojas e tinha uma ambição muito grande. Alexandre à frente da marca naquela época. Aí eu fiz um projeto junto com a BEM, foi super legal, muito, muito, muito aprendizado. Aí, depois disso, eu trabalhei como secretário do conselho junto com o Anderson. Aí ali eu tava com o fundador, o Anderson, Nossa, fofo. Ele é demais. E lá, casca grossa, mas muita gente boa. E aí também estava na cozinha da empresa, decidindo, participando das reuniões de decisão de que rumo que a empresa ia tomar, né? Cara, desde muito cedo você já tinha essa visão mega 360 do negócio, Não, né? e pensa, Que um moleque, eu tinha, sei lá, 26 anos. O que eu sabia, né? Então tava ali absorvendo, esponja total. E acho que o ser esponja, acho que resume bastante toda a minha trajetória. Então, aí passei lá por governança, estratégia, liderei o RI da empresa por um tempo, até que 2016,
2 executivos saíram da operação internacional e a empresa estava com uma dificuldade de repor os talentos lá. E aí eu tinha muita vontade de fazer MBA, de fazer alguma coisa diferente. E o Anderson sempre fala assim, você tá fazendo um MBA por ano aqui, aprendendo pra caramba. E é super verdade. Não, super verdade. Acho que a empresa como um todo, ela dá muita oportunidade, se você tá com vontade, de aprender, dá espaço, né? Total. E ali, ali foi me dando espaço internacional. Então, obviamente, abriu meus olhos. Eu lembro falando com o Fernando Porto e com o Thiago Borges na época, que são 2 executivos lá das antigas da Arezzo. E eu falei assim, pô, será que faz sentido ir para os Estados Unidos? Aí o Fernando falou, mas você quer? Eu falei assim, eu quero. Não, mas você quer mesmo? E assim, Tem certeza? na mesma tarde, ele falou com o Thiago, que era meu chefe na época, na mesma tarde, ele falou assim, então você vai. Isso era, acho que junho de 2016, e em agosto eu tava me mudando pra lá. Meu Deus. E aí, eu tinha que falar pra minha esposa ainda, né? Entendi. Você decidiu primeiro, depois... Eu me mostrei interessado, falou assim, já abriu, ela falou assim, e aí, vamos? E aí ela embarcou no sonho americano. Que massa. E a gente foi. E aí, lá nos Estados Unidos, de trajetória também, começo como olhando a parte de operações e aí aprendendo, esponjando, porque é diferente do Brasil, muita coisa nova, tal. Vamos tudo mais. falar muito sobre isso. E essa mentalidade de sempre aprender, absorver. E aí fui pegando área por área, coisas novas, até chegar ao ponto que virei CEO lá dos Estados Unidos, CEO de pandemia. E aí, puta, esse é um capítulo à parte de muito aprendizado também. Né? E aí lá a gente conseguiu, acho que o Alexandre deu muita autonomia, o Alexandre, CEO da empresa, deu muita autonomia para a gente fazer muitas coisas. Então, a gente mais que dobrou a operação pré-pandemia para até 2022, foi super bacana. Então, deu para pegar todo aquele aprendizado, aquele modo esponja que foi de 2010, quando a primeira vez que eu pisei o pé na Arezzo, até 2019, que daí eu virei líder da operação. Ali foi agora, vamos pegar o esponja que você foi, bora botar para acontecer. E aí, acho que é uma história muito legal. Que máximo. E você sempre foi uma pessoa também muito inconformada, né? Porque eu lembro muito de você sempre estar questionando tudo. Tudo tinha que ser melhor. Não é possível que não tenha um jeito melhor de fazer cada coisa. Até assim, eu lembro de você pegando sacolas de sapato que tiver que ser para resolver, tu tava resolvendo, né? E acho que isso te ajudou muito também a avançar muito, né, na operação, muito rápido. Aí tem exemplo de inúmeros, né? O fácil de contar é contagem de estoque. Quero saber que diretor de logística, CEO, tá lá contando estoque com o scanner na mão. Assim, eu já fiz algumas vezes. Inclusive isso... Mas é uma coisa que eu tenho orgulho de falar e ao mesmo tempo eu falo assim, putz, eu acho que às vezes eu fiz demais. Porque eu acho que tem uma reflexão que tem que fazer em vários momentos da sua vida, é se você está investindo o tempo da melhor forma possível. E assim, não é porque você está fugindo da raia. Não, vambora. Se é para levantar a caixa, fazer alguma coisa difícil, vambora, vamos fazer. Só que tem horas que não precisa... É exceção, né? Isso, exato, exceção. Não pode ser a regra. Mas vivendo nos Estados Unidos, e aí é um projeto que tudo é muito caro, você sempre pensa 2 vezes, putz, vamos gastar milhares de dólares para fazer isso? Ou eu pego um scanner junto outros expatriados, outros brasileiros, bora contar um estoquezinho hoje? Então, enfim, foi divertido, mas acho que sempre vale a reflexão. Isso eu já recebi esse feedback algumas vezes, que às vezes acho que eu exagerava um pouquinho na mão na massa. Sim. Não, mas essa construção de tu ser CEO, depois de ter passado por muitas áreas da empresa e ter botado a mão na massa, acho que tem um peso muito diferente. De realmente conhecer cada detalhe daquilo que tá acontecendo, né? A gente até tava falando do teu post no LinkedIn, né? Não nasci numa caixa de sapato, mas me criei lá. E isso, na hora que tu vai pra frente da operação, tu sabe muito bem o que essas pessoas por trás também estão fazendo, o quanto dá pra fazer, né? Acho que tem uma diferença gigantesca. Total, e acho que dá um trabalho pro time. Porque daí quando o time vem com uma proposta, e se a gente fizesse desse jeito? E aí, às vezes as pessoas trazem soluções, respostas que são meio rasas. E eu já tive na fábrica, eu já tive contando estoque. Eu sei. Você tem mais propriedade pra falar, A gente já fez algumas mudanças de warehouse, de centros logísticos, a gente já fez bastante coisa. Então, assim, não se esforça, porque vai vir questionamento. E as milhares de perguntas, aí eu vou questionar. É verdade. Não, e já entrando aqui num primeiro tópico, que eu acho que é um dos principais temas aqui do nosso bate-papo. Acho que quem está nos ouvindo aí, muita gente, a gente fala com várias empresas, todo mundo tem essa vontade, como você falou, do sonho americano, né? Não só como vida pessoal, mas também como empresa, né? Se a gente olha, são inúmeras oportunidades, né? Desde pensar, poxa, eu vou expandir minha marca para outro país, tem a questão do dólar, queira ou não, enfim. E até quando a gente olha para mercado
se falar especificamente de e-commerce, se eu não me engano, assim, acho que já tá na casa de uns 900 bi de dólares lá, e aqui 48, enfim, ou seja, o tamanho de oportunidade é muito mais gigante, né, nos Estados Unidos. Mas, de verdade, é algo muito difícil de se fazer, né? Tem muita gente querendo, mas pouca gente fazendo. Então, assim, começa contando pra gente quais são as principais barreiras que você enxerga nesse caminho de internacionalização, né? Não só de exportação, mas realmente esse passo além da marca estar lá nos Estados Unidos. Acho que a primeira é que as empresas brasileiras têm muito trabalho para fazer no Brasil. Então, por mais que a oportunidade seja grande nos Estados Unidos ou na Europa, na Ásia, o Brasil é muito grande. Então, tem sempre espaço para crescer um pouco mais ainda aqui, né? E aí, então, o esforço de você crescer num lugar completamente diferente ou de fazer uma operação num lugar completamente diferente é muito aprendizado novo. Então, tem várias... Acho que antes de você falar, vou ir para uma nova geografia, acho que tem mais um estado que eu posso ir, mais uma cidade, mais um canal diferente, mais uma categoria adjacente. Tem uma empresa que eu posso comprar no Brasil. Então, assim, acho que tem várias opções que talvez não sejam tão difíceis antes de você entrar para o internacional. Porque uma vez que você decide ir para lá, é maior, é mais competitivo. Então, assim, tem muito mais gente lá dentro. Então, não adianta você trazer toda a sua expertise do Brasil achando que você vai ser muito melhor que os americanos, os europeus e tudo mais. Eles vão ter outras respostas para os problemas que eles vão encontrar lá. Então, as respostas que a gente tem do Brasil, elas às vezes não servem. Então, você tem que ser muito bom de se adaptar. Então, a flexibilidade, adaptação, sede por aprender algo novo, fail fast. Então, tem várias coisas que você tem que se propor. Acho que até tem uma que é fácil de contextualizar, que é quando você faz qualquer investimento, você tem que ter muito dinheiro ou ter muita paciência. Então, assim, se você ir para uma nova geografia, não é diferente. Então, esteja com o seu caixa alto, equilibrado, para ter dinheiro para você investir numa nova operação. Que não só para você criar uma marca, mas para fazer todo o setup pré-operacional, contratar pessoas, achar talentos, por aí vai. Tem uma fase ali na inicial. Exato. Ou tenha paciência, vamos de pouquinho em pouquinho. Começa lá com cross-border, aí a gente faz o setup de uma operação de e-commerce inicialmente, aí faz o multimarca. Agora vamos assinar um lease de 10 anos. Porque abrir loja não é fácil. Então, assim, acho que desafio o Brasil é muito grande, esse é o primeiro. Não é óbvio, vou para fora. E eu tô falando para fora, não é só Estados Unidos, inclusive América Latina. Poucas, Sim, não são todas, são poucas, não são muitas empresas brasileiras que estão atuando na América Latina. Tem bastante, mas tem muitas muito que espaço não ainda, estão. né? Aí tem a barreira de língua. Outra cultura, outra história, aí é diferente. Eu estive na Coreia do Sul recentemente, quer tentar fazer coisa lá? Se prepara, porque assim, é reset. Completamente diferente. É outro mundo, completamente diferente. Eu imagino e aí, a Coreia tem seu jeito, então outros países, todos eles são diferentes. Então, você acha que os Estados Unidos é igual ao Canadá? É nada a ver, é completamente diferente. Então, tem coisas similares, mas se prepara, porque é diferente. O México fala espanhol, é parecido com o Brasil. Não. Nossa, não, Sim, ali é um terror tudo, né? de processo, enfim. É bem diferente. Então, assim, acho que tem um Brasil, e aí tem outros, essa barreira linguística e de cultura, e esteja preparado, seja paciente ou tenha dinheiro, esteja disposto. Boa. É isso aí. E falando, tu comentou do e-commerce, né, que pode ser uma forma de entrada, e o que tu acha que é, assim, a grande importância do e-commerce nesse processo de internacionalização? E aí já vou me emendar uma segunda aqui, que a gente estava até falando antes de começar a gravar, que eu participei no Brasil da operação de Alexandre Birman, e a gente tinha um desafio, que eu imagino que vocês sentiram lá ao contrário, que é a questão das coleções serem invertidas, né? Em Alexandre Birman, a gente ainda vivia muito mais baseado nas coleções internacionais, adaptando para o Brasil, e imagino que lá vocês faziam... Também teve um momento de adaptação e de oportunidade de como lidar com essas coleções também de produtos no Brasil, e nos Estados Unidos, ao contrário, né? Como que foi esse processo todo aí? Começando pelo e-commerce. Vamos falar assim. Então, primeiro, o e-commerce. Acho que é o jeito mais barato de você endereçar diretamente um novo mercado. E aí, seja no Brasil, inclusive. Antigamente, você não tinha e-commerce, então vamos fazer loja. Loja, qual é o jeito mais barato de você abrir loja num estado diferente? Se está em São Paulo, ou se está no Sul, lá no Nordeste.
não é fazendo sua própria operação, franquia. O Brasil tem um modelo de franquia que te permite expandir com pouco emprego de capital. E aí, o modelo de franquia é um deles. Aí vem o e-commerce. Olha só, eu consigo ir diretamente ao consumidor com o meu próprio canal e servir ele em qualquer lugar que eles... No Brasil inteiro, até muito além da franquia, né? E internacionalmente não é diferente. E acho que, de uns tempos para cá, as soluções que foram aparecendo no Brasil, vou dar o exemplo da Vtex, lá fora tem o Shopify, que é super conhecido. Então, acho que diminuíram muito a barreira de entrada ou o custo de você estabelecer uma nova operação para endereçar esses novos mercados. Aí veio a conversa do cross-border. Putz, agora tem uns mínimos que você consegue exportar o produto e importar ou mandar para um novo país sem pagar imposto de importação. Então, isso pode ajudar no seu diferencial competitivo. Tem um capítulo de Shein aí, que é o Shine, não sei como o pessoal chama, mas que esse aí endereçou o mundo inteiro, o Brasil um dos maiores mercados deles, usando desse benefício. Então, não é diferente nos Estados Unidos, você quer exportar um sapato da Itália para os Estados Unidos, abaixo de $800, você não paga imposto de importação, então unitário, tá? Então, você manda um e-commerce, você pode ter sua lojinha, seu e-commerce na Itália, mandando para os Estados Unidos. É possível fazer isso. Do Brasil, do mesmo jeito. Cada país tem um acordo bilateral, unilateral diferente. Mas, enfim, então é um jeito muito fácil, muito menos custoso. Mas é difícil. E aí o lance que faz o e-commerce não ser talvez é bom para começar, mas cuidado, não necessariamente você vai rentabilizar no início. Por quê? Vocês sabem muito bem o tal do ROA, né? O CAC. Sim. Não, e precisa de branding para fazer e-commerce, né? Às vezes as pessoas não têm essa clareza. E assim, foi-se o tempo, acho que já passou, já há algum tempo, especialmente nos mercados mais maduros, que você conseguia botar um dinheirinho lá no Instagram, no Facebook, no Google e tinha um retorno alto com isso. Agora tá todo mundo pescando ou disputando pelaquela keyword. Sim, a competição aumentou muito, né? Exatamente. Então, para você fazer suas estratégias de SEO e tudo mais, SOM, ficou mais complicado, ficou mais difícil. Então, assim, é bom para você testar. A gente brincava lá que quando a gente lançou o projeto de Arezzo nos Estados Unidos, a gente tava no modo Dumbo, de ter a orelha grande e ficar escutando, escutativa. Vamos entender o que a gente tem, que respostas, que feedbacks a gente quer da consumidora, porque no primeiro momento não é rentabilizar. Então esteja disposto, tenha paciência para esperar o tempo que você precisa para ter aquelas respostas e dinheiro para conseguir sustentar uma operação que não é rentável no primeiro momento. Então, mesma coisa quando você vai internacionalizar. Então, e-commerce, mas é muito melhor você fazer isso do que assinar nos Estados Unidos um lease de 10 anos. Sim, Cuidado, que aí pode doer muito. Então, acho que começa com isso. Aí você comentou você falou do caso da Alexandre Birman, e acho que isso e outras empresas de moda, quando você tem coleções em estações opostas, né? Então, aí, quando a gente está de casaco aqui, lá eles estão aproveitando o verãozão americano, tá? Estão na praia, lá de shorts. Então, o que acontece? Se você é uma marca que tem um sortimento de produto que é muito cíclico, ele troca muito rápido e ele é muito sazonal, você vai ter um desafio. E quanto maior a porção dos seus produtos que forem continuáveis, melhor vai ser para você. Então tem aquele, vamos falar de sapato, a sapatilha, a bota preta, o Scarpin básico. Esse aí não sai de moda, não é verão, inverno. E vamos lembrar que o Brasil é um país continental, os Estados Unidos também. Então, enquanto tá frio, lá em janeiro, fevereiro tá frio em Nova York, tá todo mundo fugindo pra Flórida porque tá calor, né? Lá, a Flórida é muito mais quente que São Paulo, é tipo o Nordeste. Então, é verão quase que o ano inteiro. Então, ainda tem mercado, mas assim, então entenda que você vai ter produtos continuáveis, vai ajudar bastante. E isso foi uma das estratégias que nos ajudou muito, principalmente nos últimos anos. Então, acho que no Brasil, o percentual de continuáveis, seja para Alexandre Birman ou qualquer outra marca do grupo, é muito menor que nos Estados Unidos. E isso ajudou a gente a ter produtos para o ano todo, independente se era a estação A ou B. E aí tem o lance de entender qual que é a dinâmica. No Brasil, no Grupo Arezzo, é conhecido como uma empresa que faz novas coleções muito rápido. E lá nos Estados Unidos, a dinâmica do mercado não permite essa mesma velocidade no multimarca, por exemplo. Eles não compram na mesma velocidade que as multimarcas do Brasil compram. Então lá, a gente está produzindo uma coleção de verão, aqui entre botar o pedido e entregar na loja, é muito mais rápido do que lá. Então, às vezes, quando você está
criando uma coleção de verão aqui no Brasil e vai entregar daqui 60 dias na loja, você vai entregar daqui 120, quase que vai fazer um match de coleção. Então, às vezes é um problema, dependendo do seu lead time, pode não ser. Mas, de novo, tenha produtos recorrentes. Você pega uma reserva da vida, a reserva tem os produtos-chave lá, da camiseta preta, a Pima, as Oxford deles, enfim. Então, tem produtos que duram o ano inteiro. Aí não é um problema. E tem oportunidade de conseguir testar, por exemplo, lança primeiro no Brasil e aí entende qual parte do mix foi melhor, com melhor desempenho, para daí esses considerar para a coleção de lá, ou o contrário, ou se chegavam a ter esse tipo de interação? Se você perguntar para qualquer brasileira que mora nos Estados Unidos, assim, você compra sapato aí nos Estados Unidos, ela fala assim, não, tá bom, não é 100%, mas a maioria nossa, é péssimo sortimento de produto. É muito diferente, né? Então, vou te falar, tem coisa que dá para aprender, tem feedbacks da brasileira ou do brasileiro que você pode levar pro americana? Tem. Mas não é 100%. Então, não é, porque deu certo no Brasil, vai dar certo lá. O gosto é outro. Então, acho que o mundo... Outro dia eu escutei que a gente está numa fase uma fase do mundo que a gente está tendo uma extinção da média. Então, antigamente tinha o one size fits all, aí depois mudou para o one size fits most. Agora, assim, é a hiperpersonalização. Então, o Brasil é de um jeito, Estados Unidos é de um jeito. Estados Unidos, aí você vai pegar Nova York, que é diferente da Flórida, que é diferente do Texas, que é diferente da Califórnia. Então, assim, cuidado com esses feedbacks que você vai levar. E pensando no Brasil, você tem vários estados diferentes. O gosto da cearense é diferente da paulistana, que é diferente de Porto Alegre, da gaúcha. Então, toma cuidado, dá para levar. É muito mais legal de teste de produto, fitting, a pessoa, por que elas estão gostando, o que é conforto, aquela endereça um tipo de lifestyle específico. Essa é um conceito que na Arezzo a gente usou por algum tempo, hoje ainda tem, mas acho que teve um tempo que foi bem forte, que é o conceito de lifestyle. Então, se você conseguir mapear um lifestyle que existe no Brasil, então, a pessoa que é mais edgy, que gosta de arriscar, talvez, ou uma pessoa mais moderna, esse lifestyle tem nos Estados Unidos também. Então, o feedback dessa pessoa pode ser usado para lá. Aí dá um match. Então, entenda as diferenças. Porque não é todo mundo que é igual no Brasil que é igual nos Estados Unidos. Boa. E falando de e-commerce, acho que é legal, a gente estava lembrando, vindo para cá, que foi muito bom. A gente tem um orgulho danado de ter participado do projeto de implementação do e-commerce de Arezzo lá nos Estados Unidos, já pós-Arezzo, né? Quando não éramos mais, já éramos pessoas jurídicas. E pra gente também foi um aprendizado enorme, porque as próprias integrações, Shopify, era tudo bem diferente, mas foi muito legal o processo todo, né? Muito, muito bom. E até, voltando a esse ponto de cross-border, né, que tu falou, acho que quem tá nos ouvindo também, muita gente não sabe exatamente dessa grande possibilidade, né? Pelo menos assim, na minha cabeça, lá nos Estados Unidos parece algo um pouco mais simples e trivial de mandar para outros países, né? Eu acho... pelo menos aqui no Brasil, a gente não tinha essa operação de mandar para outros países e a gente conseguia fazer isso pelo e-commerce, tanto pelo e-commerce da Schutz quanto de Arezzo. Eu achava muito impressionante. Tem brasileira, né, pelo mundo todo, e elas usavam realmente o e-commerce dos Estados Unidos para comprar da Europa, enfim. E pelo menos no projeto de Arezzo, né, a questão, você vai lá, faz um plug and play com o FedEx e já está muito mais simplificado, né, o processo. Então, conta um pouquinho pra gente, assim, se existia um nível de esforço também para atingir um mercado mais internacional, ou realmente, assim, a gente não coloca esforço, mas é uma demanda que vem organicamente. Chegavam a pensar um pouco mais nesse sentido também? Acho que tem um efeito Amazon, lá, pelo menos nos Estados Unidos, aí eu pelo menos eu chamo de efeito Amazon, que é você tá acostumado a receber o produto em 2 dias na sua casa sem pagar frete algum, né? Sim. E aí, como é que você vai fazer isso com cross-border? Aí, daí passam-se 10 anos, tem um tal de Shein aí que entrega em 14, 20 dias. Pô, as pessoas estão dispostas a esperar 20 dias. Sim. Quando tem uma equação de preço boa, elas estão dispostas a fazer isso. Então, o cross-border, na minha opinião, tá? O que ele permite? Permite você oferecer o maior número de SKUs ou produtos diferentes possíveis. Então, é o long tail.
Então, se você mantém num país, se for levar alguma coisa para os Estados Unidos, leva o que você mais vai vender. Deixa no Brasil o resto, mas não deixa de oferecer. Porque aquela pessoa que, eu gosto desse produto, mas nunca tem, é difícil de repor, são tamanhos pequenos ou muito grandes, né? Quem calça 43, 44, dificilmente vai ver um produto desse lá. Mas se você tivesse centralizado no Brasil, você consegue mandar de um lugar para o outro e ela esteja disposta a esperar. Então, acho que tem um lance de aproveitar o cross-border para o que ele pode ajudar melhor. Então, ofereça para o mundo inteiro. Então, acho que é uma possibilidade. E entenda que você não vai vender para todo mundo. Não é todo mundo que está disposto a esperar 14 dias, 7 dias. Não dá para falar 14 porque tem empresas de Singapura que mandam para os Estados Unidos em 4 dias. Sim. Em 7, sem pagar frete algum. Então, dá. Você vai acelerar. É possível isso. Mas não pode ser tudo apertadinho. Porque se for baixo o preço, o frete vai custar muito caro. Para você chegar em 7 dias, a pessoa talvez não seja disposta a pagar. Anyways. Tem um lance... Aí vocês falaram do Omni. Tem uma diferença. No mercado mais competitivo, normalmente ele é mais desenvolvido, tem mais soluções. Então, você vai ter solução de prateleira pronta para você pegar. Deixa eu usar já esse negócio que está pronto, eu não preciso desenvolver. Ou não preciso criar um novo processo. Gente, é um sonho realizado. Exato. Então, assim, já está pronto. Então, o Maurício esteve aqui. Pergunta para ele quanto tempo demorou, ou se já terminou o projeto Omni. Eu já consigo comprar numa loja e trocar na outra? Já consigo comprar online e trocar em qualquer loja do Brasil? Primeiro que e não é um problema só de sistema. Tem um problema de fiscal, né? De imposto. Então, e lá nos Estados Unidos é muito simplificado isso. Muito simplificado. Então, lá, acho que tem as condições que o país se coloca para fazer negócio, facilitam todos os processos. Então, a gente implementou o Omni. Eu lembro que a gente começou, acho que foi em junho de 2019 ou 2018. Foi logo antes da pandemia, junho e julho, a gente falou, vamos começar esse negócio. E aí a gente começou a habilitar mais estoques para conseguir faturar produto e trocar em diversas lojas. Já tudo via Shopify foi, né? Tipo, porque você não usava Shopify nas lojas físicas, o Shopify teve um processo. O Shopify, ele lançou, ele era uma solução de e-commerce. E aí não era feito para loja. Então, por exemplo, quando a gente implementou, antes de eu chegar lá, 2013, acho que foi quando a gente abriu o e-commerce, o Shopify não tinha um sistema diferente de loja. Tinha um adaptado, mas ele era numa instância diferente. Então, não era nativo da plataforma, tá tudo no mesmo lugar, que você deduz um estoque. Então, a gente tinha 2 sistemas diferentes. Então, no começo, a pessoa pedia online, alguém já tinha vendido na loja, ferrou, não tem mais esse produto. E vocês sabem que a consumidora detesta, né? Não dá certo pra Omni, isso não dá certo pra Omni. Não dá certo. Então, assim, no começo, foi uma dificuldade. Aí, uma das coisas que a gente fez, quando eu estive lá, foi sair do Shopify e ir para uma nova solução que estava com isso pronto. Porque o Shopify não estava desenvolvido, não estava tudo integrado. E aí a gente foi para essa solução, você começou em junho, julho, em outubro já estava pronta, na Black Friday já estava rolando o Omni. Então a gente podendo faturar de qualquer lugar, mas assim, despretensioso, vamos começar pequeno, né? Aí veio a pandemia. A gente estava pronto para ela. A gente foi o timing perfeito. Timing perfeito. Em abril, eu lembro que a gente recebeu o aviso do nosso operador logístico, olha, tem pessoas que pegaram Covid, mas a gente tem que fechar por 10 dias. O 10 dias virou um mês. A gente tinha as lojas, todo o faturamento do e-commerce, que estava crescendo contra o ano passado, estava sendo feito pelas lojas, que as lojas estavam sem tráfego nenhum. Sim. Então, ali, e aí, enquanto operação logística, as lojas poderiam continuar operando. Então, a gente manteve os nossos estoquistas, que heroicamente lá estavam faturando um monte de ordem por dia. E a gente era um negocinho pequeno, de repente virou um negócio gigante. Sim. E aí, então, chegou a ser 5% da operação de e-commerce faturado via loja, foi para 100%. E aí se estabilizou hoje, tem mais ou menos 25%, 30% das ordens que a gente coleta online são faturadas pelas lojas. Isso ajuda bastante. Então, use esse conceito para o internacional. Então, você captura uma ordem, independente de onde esteja ela. Não importa onde está a consumidora, está na Europa, está na Ásia, você vai faturar de onde está mais perto do produto ou de onde faz mais sentido para você. Então, aí, o long tail, o cross-border, é muito interessante para isso também. Então, você não precisa ter um sortimento gigantesco do lado da pessoa. Se ela está disposta a esperar um pouquinho, você manda de onde faz mais sentido. Muito legal. Bom pensar que a gente está falando aqui de muitos desafios, né? Para quem está pensando em internacionalizar, não desistam, né? É muito difícil, mas como o Caligaris falou, tem jeito. E uma vez que tu tá lá, abre muitas portas. Mas também não tem milagre, né? Assim, não vai começar a vender para a Europa sem nenhuma presença de marca lá, só porque agora tu tem uma operação que te permite fazer isso. Então,
É legal o pessoal entender que tem um trabalho intenso, por exemplo, no caso de Arezzo, já tinha multimarcas em outros países, já tem alguma presença para daí permitir que isso aconteça, né? Não é uma coisa tão natural. Vou só pegar um gancho. Então, a Schutz, a gente, na verdade, antes da Schutz, já começou com o Alexandre Birman nos Estados Unidos. O primeiro cliente da marca foi a Bergdorf Goodman, que é uma loja de departamento super famosa lá em Nova York. Então, a marca, antes de começar com o e-commerce, que a gente só abriu em 2018, o da AB nos Estados Unidos. Então, lá já tinha uma presença de marca. As pessoas já conheciam, já tinha um tráfego orgânico. Mas a gente precisava fomentar isso. E quanto melhor a marca estiver posicionada, o brand building estiver feito, o equity já estiver lá, mais fácil vai ser para você vender. Senão vai custar muito caro para você trazer o tráfego, converter ele em venda. Então, não acha que só vendendo no e-commerce, sem fazer mais nenhum investimento, as coisas vão dar certo. Tenha paciência ou tenha dinheiro. Até o próprio Instagram já era internacional, né, nessa época. Exato. E conta pra gente, tem alguma história aí super surpreendente ou divertida ou curiosa desse processo de abertura da operação Estados Unidos, assim, especialmente essa questão do e-commerce das marcas? Tem algum acontecimento que te marcou, assim, nessa trajetória? Acho que a história é o que não falta, né? Dá pra escrever um livro, né, daqui a pouco. Dá. Ia ser um livro bem engraçado, com várias passagens interessantes. Mas acho que uma história, até desse desafio, de quando você pensa, acho que a gente deve passar em algum momento para falar como é que você faz uma operação internacional, não só com pessoas nos Estados Unidos, mas também do Brasil. Sim. E aí tem um ponto que a gente tentou várias coisas, né? Então lá, quando veio a pandemia, a gente teve carta branca para começar a testar algumas coisas. E aí uma delas foi, será que dá para fazer o saque do Brasil? Eu certeza que o Cristiano, vocês lembram do Cristiano, ele ia falar assim, que isso, tem que ser local, ali do lado, consumidor e tudo mais. Mas, Cristiano, os brasileiros são bons de saque, né? Enfim, vocês sabem muito bem disso, que a gente consegue fazer um negócio maravilhoso aqui. Só que dá para fazer telefone também, atender. A gente fala, não dá, vai ser super difícil. No Brasil, acho que é 1% da população que fala inglês fluentemente, ou até em um nível intermediário avançado. Então, vai ser complicado. Mas a gente falou, vamos testar. Hoje, todo o nosso saque está no Brasil. Eu nem sou mais de lá, mas eu falo na primeira pessoa ainda. Sim. Mas todo o saque da Arezzo está no Brasil, da Schutz, da Alexandre Birman. E se você pegar os índices de satisfação e de NPS, pau a pau com a operação brasileira. Então, assim, não deixa nada a desejar. E esse é o que a gente menos achava, era o menos intuitivo. Esse aí deixa por último. Deixa por último. Mas a gente falou, vamos testar, e testou, deu certo. E aí, todo mundo aqui em Campo Bom, enfim, para aqui perto, né? Lá em Campo Bom, então, você consegue encontrar talento, é possível. Não é fácil, mas se você se propõe a isso, dá para fazer. Então, acho que essa é uma que a gente não imaginava. Foi uma história super de sucesso, que a gente ficou super feliz. Acho que de outras histórias que foram, assim, a gente aprendeu muito, e um ditado que eu escutei, aí eu repito isso para qualquer pessoa que esteja querendo fazer uma loja, assinar um lease, ela tem um ditado que é: inventory can get you sick, but real estate can get you killed. O que é? Então, se você, o estoque, se tiver uma má gestão de estoque, ele vai deixar você doente, mas se você tiver um contrato de lease muito longo, isso pode te matar. E qual que é a lógica disso? Nos Estados Unidos, diferente do Brasil, tem um canal de escoamento gigante do off-price. Então, todo brasileiro que muitos brasileiros que vão para os Estados Unidos vão comprar alguma coisa. E o lugar principal é o outlet. Vamos lá para Miami, tem o tal do Sawgrass, vai lá em Nova York, tem o Woodbury. Então, sempre tem um outletzinho, né? Então, tem a TJ Maxx, Costco, tem essas discount stores para todos os Estados Unidos. Então, se você tem muito estoque, você consegue escoar. Mas a loja não. E a loja foi quase o que matou a gente na pandemia. Foi assim, por pouco. Porque a gente tinha lease de longo prazo, então a gente estava com 10 lojas. Era impossível, você não consegue, vamos rasgar esse contrato, fecha e vou embora. No Brasil teve muita negociação, né? Mas que não é tão fácil de fazer lá, né? Exato, e acho que tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, esse lance é difícil. Você assina, tem um acordo feito, se você não cumprir, vai para a justiça. A gente sabe que a justiça do brasileiro é um pouquinho mais demorada, mas em todo caso ela tarda, mas chega. Nos Estados Unidos, a mesma coisa. Só que lá foi quando abriu uma avenida, a gente já estava insatisfeito com algumas operações de loja física, e foi quando deu a abertura para a gente conseguir sair de alguns leases, negociando, obviamente. Não foi barato, mas foi um preço muito mais barato. Assim, não sendo pandemia, ia ser a morte. Esse ia ser o nosso preço. Ali conseguiu sobreviver. Eu lembro que a gente fechou a última loja, a gente tava com 10 lojas.
A gente fechou 5. A quinta loja a gente fechou em junho. Em agosto, a operação estava dando prejuízo antes, já estava dando lucro. Então foi rápido, foram várias mudanças que foram feitas. Foi um movimento fundamental. Uma dessas aí foi o que ajudou a gente. Então, foram 3 principais movimentos que a gente fez aí na pandemia, que acho que vale compartilhar. Um é o de começar a fazer a operação feita do Brasil. Então, não é todo mundo tem que ser lá em Nova York, o salário mais caro do mundo. Dá para ter talento brasileiro do Brasil fazendo gestão de remoto, e-commerce, exatamente. Tem áreas que são possíveis, sim. Talvez todas. Mas acho que com grau de proficiência tem algumas mais, outras menos. Aí, além disso, teve a remarcação de preço. Então, remarcação é uma estratégia diferente de preço da marca Schutz. Então, ela estava posicionada com preço mais alto. A gente falou assim, agora com o câmbio, que foi, não sei se vocês lembram, 3,8, 4 foi para 5, 5,2. Muito rápido. Isso abriu um espaço para a gente poder diminuir preço sem ter impacto de margem. Isso foi muito bom. E aí, eu lembro que os nossos clientes, na época, falavam, nem ferrando que vocês vão conseguir baixar preço e manter a mesma qualidade. A gente não falava para eles de câmbio, né? Eles nem sabiam o que Mas não, fica tranquilo, vai dar certo. Qualidade é a mesma. Uma vez que a gente falou, a mesma... Até o slogan da comunicação era Same Schutz, New Price. Então, quando a gente entregou, e eles falaram assim, caramba, mesma qualidade, as portas se abriram. Então, a Nordstrom, por exemplo, que é um grande varejista lá, comprou mais. Levou a gente para quase todas as lojas deles. A Bloomingdale's também, Saks e por aí vai. Então, isso ajudou muito. Então, mudar time dos Estados Unidos, Brasil, a reprecificação e o fechamento de loja. Essas 3 coisas permitiram a gente levar a operação que dava prejuízo para uma operação que já estava no break-even, dando um lucro leve lá. Caramba, fantástico. É nessas horas que a gente vê, né? O quanto que a economia linkada com a moda faz muito sentido, né? Realmente são movimentos super fundamentais. E só fazendo mais um gancho ali, tu comentou sobre a questão da operação do saque, do e-commerce sendo aqui no Brasil. E é claro que você está ali com uma operação in-house, né? Então, é o teu time, a empresa está aqui no Brasil, fica mais fácil fazer essa ponte. Mas parte dos nossos ouvintes aí, eles também... A gente tem uma parcela que são prestadores de serviço, né? E sem dúvida nenhuma, isso que você falou do câmbio agora, e principalmente pós-pandemia, que eu acho que aumentou essa possibilidade do mindset, da cultura, enfim, da gente poder trabalhar de forma remota, encantou muita gente, né, de pensar, poxa, além de marcas que querem ir para fora, vender os seus produtos, a gente pode pensar também que tem gente aqui do Brasil que pode sim virar prestador de serviço, né? Como é que você enxerga isso? O que de repente você pode dar de dica? Você acha que tenha um pouco dessa demanda de talvez mais operações brasileiras que poderiam contratar uma galera aqui do Brasil para prestar serviço lá para os Estados Unidos? Vou fazer merchan de graça, nem é meu, mas tem uma empresa chamada Revelo, a base deles é lá na Flórida. E eles fazem esse trade aí, que eles vendem um serviço, é para dev. Então você deve que está escutando e você ganha salário em real, freela. Procura esses caras aí, porque que eles fazem? Eles acham gente, não são as empresas gigantes que tem um escritório cheio de devs lá, mas os menores, que não é intuitivo para eles não vão ter um time gigante, mas que precisam terceirizar e não estão dispostos a pagar, não podem pagar muito. Então eles vão atrás desses caras, e esses caras acham devs no mundo inteiro. O Brasil é um dos lugares. E aí, e aí no Brasil, em vez de você pagar 12, 15, 20 mil reais para um dev, que tal se você ganhar 8 mil dólares? É muito mais do que isso. Então, assim, com certeza, prestar serviço para fora do Brasil é possível, faz sentido. Mas tem uma coisa que as pessoas não se prepararam para essa oportunidade. Tem que falar inglês. Sim. Tem que conseguir vender seu peixe, tem que conseguir mostrar o que você consegue. Por mais que a linguagem de programação, ela, às vezes, não importa a língua, em alguns casos, mas para você comunicar com o seu cliente, entender o que ele precisa, ou ela precisa, as diferenças e adaptações, é bom ter esse jogo. E o inglês vai facilitar muito. Então, você que consegue falar intermediário, avançado, já é suficiente. Tem que saber se expressar, né? Da mesma forma. E vou te falar, até antes da pandemia, quando a gente abriu o nosso e-commerce da Alexandre Birman nos Estados Unidos, todo ele foi desenvolvido com um time brasileiro. Era Shopify. Shopify nem ou na época era zero conhecido no Brasil, mas a gente contratou devs do Brasil, de uma agência parceira nossa, para fazer lá. Hoje, a operação de e-commerce tem um líder que fica nos Estados Unidos e todo o time dele está no Brasil. E aí, os nossos parceiros têm uma mescla. Tem parceiros, prestadores de serviço brasileiros e prestadores de serviço internacionais. Então, quando tem no Brasil, a gente entende que aqui, se flexibilidade é necessária, é mais fácil, Brasil é muito bom.
Lá acho que as coisas são muito mais rígidas. Quadradinhas, né? SLAs, contratos, assim, e acho que até o modus operandi do brasileiro, do americano, é diferente nesse sentido. Aí a gente pode discutir questão cultural, por quê, de onde que veio isso aí, mas enfim, é desse jeito. Então isso Boa. com certeza tem uma baita oportunidade. E Muito se bom. preparem também, quem quer fazer isso, né? Tem empresa de serviços com toda a questão de conta bancária, poder fazer emissão também de notas fiscais. Esse trabalho todo é importante fazer antes de pensar, vou começar a prestar serviço para o exterior, porque muitas empresas exigem, né? Toda uma dinâmica aqui que tem que se preparar. Total. A gente estava falando antes, né, sobre as grandes multimarcas e como que as marcas estavam presentes nelas, né? Tu acha que isso foi essencial, chegar primeiro com multimarcas e já estabelecer um território para depois internacionalizar de fato a operação, assim, estando lá localmente com e-commerce e lojas próprias? Vamos lá. Então, o que é isso? Aí é a opinião do Fernando, tá? O que eu acredito? Eu acredito que você tem que ter uma história muito boa para contar, uma proposta de valor muito boa para o cliente. Então, e geralmente você consegue contar essa história quando você conta diretamente para esse cliente, essa cliente. Se você vai contar com um parceiro multimarca no meio, que vai ser o varejista, que vai ter a primeira experiência, o contato com a sua marca, a história vai ser meio contada ou quase nada contada. Então, se você vai eu falei da Nordstrom, então você pega Sim. qualquer loja de departamento no mundo, você vai na área de sapatos, Vai ter um pedacinho. vai ter assim um mar de marcas. Então você vai na Saks em San Antônio, vão ter 14 marcas. Na Saks é uma loja de luxo, vão ter 14 marcas de luxo do mundo inteiro. Então a sua vai ser mais uma lá dentro. Então em Nova York, na Macy's, vai ter um monte, muito mais do que 14. Então toma cuidado, porque assim, você talvez é interessante, mas lá, isso eu acho que é um outro ponto que vale comentar. No Brasil, essa também é minha visão, tá? Tem um conceito que você aprende em administração, e acho que um monte de gente aprendeu em outros cantos, mas enfim, eu aprendi na faculdade de administração, que são as 5 forças de Porter. E esse conceito, você consegue, fazendo um mapeamento disso, você entende quem que manda nesse mercado, quem que é a força dominante. No Brasil, eu entendo que talvez a principal força dominante é a marca, o franqueador. Não é o fabricante, não é o varejista. Então, você vê... aqui no Brasil, por que não é o varejista? Porque o Brasil, sei lá quando, fez o tal do Simples Nacional, e aí isso habilitou esse modelo de franquia dar muito certo, porque fazia sentido você expandir para um empreendedor que ia pagar um imposto muito mais baixo, e aí, beleza, então eu só vou vender até, não sei se o limite hoje é 3,6, 4,8 milhões de reais, mas você vai ter um teto, então você tem vários pequenininhos. Sim. Então, quando você tem vários pequenininhos, eles não fazem uma força muito grande. Não tendo isso, tem os varejistas, donos dos espaços comerciais, são os que têm o poder. Então, nos Estados Unidos não tem esse benefício, quem manda? O varejista. As Macy's, as Nordstrom, as Saks, por aí vai. E do outro lado, os fabricantes, normalmente, quando é uma fabricação também pulverizada, que no caso sapato vestuário, por aí vai, normalmente é bem pulverizado, não tem um fabricante que controla tudo. Quando tem, ele vai mandar, ou ela vai mandar. Mas no caso aqui, no sapato vestuário, eles não têm pouca influência na dinâmica de como é que funciona esse setor. Então, aqui no Brasil fica na mão do franqueador, nos Estados Unidos fica na mão do varejista. E, obviamente, que isso... Mas, Caligares, isso aí funcionava quando não tinha e-commerce, agora todo mundo tem loja. Verdade. Em 1990, nos anos 90, início dos anos 2000, era muito mais forte do que é hoje. Eles perderam muito espaço. Inclusive, que entrou um novo varejista, o varejista online. Sim, A com Revolve, força total. Shopbop, a Amazon. E aí, o que acontece? Você vai entrar no multimarca nos Estados Unidos. Então, numa loja de departamento. Eles, você quer botar seu produto aqui? Paga esse espaço na gôndola. E esse pagar espaço da gôndola vem de várias formas diferentes. Garante que eu vou ter uma margem mínima, garante que eu vou ter uma venda mínima. De algum jeito... Várias condições que eles colocam na mesa. Me dá seu estoque consignado, não vendeu, manda de volta. Então, assim, vai vir. Então, como a força está do lado deles, eles vão exigir, e você quer entrar, vai ter que pagar. Então, aqui no Brasil... Como não tem um varejista tão forte, diferente do caso do supermercado. Eu ia falar, a analogia seria supermercado aqui no Brasil, E eu trabalhei na Unilever, quer lançar um novo produto, o shelf space é o pedaço de real estate. Enfim, você quer a gôndola no meio, na altura do olho, que é a principal, você vai pagar por isso. Sim. Você vende shampoo, 3CM, Garnier Fructis, Pantene, vai estar todo mundo batalhando por aquele espaço premium ali. Então, acho que de algum jeito o varejista controla ali.
No caso de varejo de moda, lá nos Estados Unidos é diferente do Brasil. Então, assim, e aí tem mas pô, Caligares, e as lojinhas pequenas, os pequenos multimarcas? Eles representam, se não me engano, menos de 25% ou 20% do mercado americano. Então, são bem pequenos. No Brasil, o multimarca é bem grande. Franquia e multimarca são os grandes, né? E os multimarcas independentes. Então, esses aí, você vai numa feira, na época de sapato, tinha lá Francal, Coro Moda, mesma coisa tem nos Estados Unidos, só que lá muito menos relevante. Inclusive, eles tinham que aprender como fazer feira com os brasileiros, que nesse caso, aqui são os muito melhores. Porque lá o negócio é muito menos representativo. Sim. Então, tem a feira de Dallas, a feira de Nova York. Muito pulverizado, sim. Bem pulverizado. O brasileiro faz a Coro Moda e a Francal, são muito melhor organizados nesse sentido. Muito bom. E falando um pouco sobre essa presença internacional, do ponto de vista aqui da operação do Brasil, né? Você que é uma pessoa que tem essa visão bem completa, né? Trabalhou muitos anos em RI. A questão de você expandir, ganhar mercado é bem óbvia, assim, mas o que mais que você colocaria como diferencial competitivo, até talvez por questão de presença de marca? O que você enxerga que para a Arezzo & Co Brasil faz sentido estar lá fora? O que isso agrega para a operação aqui no Brasil? Tá, então, vamos lá. Então, separar em duas. Primeiro que vantagens competitivas que você, por ter alguma coisa no Brasil, você vai conseguir... Isso, de estar lá. Ter lá também. Assim, excelente. Talvez poucas. Por isso que até no começo da conversa eu falei que mudar de geografia talvez seja uma das últimas alternativas de crescimento. Então, talvez, quando você opera no Brasil, você vende para multimarca, franqueados, talvez faça sentido você endereçar canais online, que você já conheça aqui. Vendo no O Que Vestir. Vou usar qualquer exemplo. Ou no Magalu. Já sei como é que colocar produto lá, já tenho um canal, então vou criar uma nova categoria e vou vender lá. Então, aqui você tem vários contatos. Então, se sua fortaleza é comercial, é distribuição, se você for para um novo país, você vai dar um reset nisso. Você não vai ter mais essa fortaleza. Minha fortaleza é porque a minha marca é top of mind, conhecida. Tá, no Brasil. E lá fora? Também? Se tivesse recall de marca, eu vou dar um exemplo, Havaianas. Havaianas, sim, pelo que eu me lembre, não teve uma estratégia de comunicação que fosse, olha, eu vou endereçar o mercado internacional e vou criar uma marca lá. Mas você vai lá, nos Estados Unidos, na Europa, na Austrália, você vai ver as pessoas conhecem. Havaianas... Todo mundo conhece. É a marca, para mim, é a marca brasileira mais conhecida fora do Brasil. Então, mas ali foi orgânico, eles foram priorizando o Brasil sempre, e lá, acho que muito através de distribuição foi sendo conhecida. Mas não teve a Havaianas, todo mundo usa, com as imitações versão europeia. Sim. E então, pelo menos eu desconheço, tá? A ignorância é minha. Mas, enfim, então é muito difícil você, vou ter o meu top of mind também lá no outro país. Tem um terceiro, que é o seu supply chain, né? Essa parte de sourcing, produção, enfim, logística você esquece, mas produção. Então, se você tem um diferencial de produção, seja de tecnologia ou até de velocidade, ou de algum processo que você é diferenciado, isso vai continuar lá. No caso da Arezzo, é esse desenvolvimento de produto, porque eu acho que talvez pare internacional. Então, a Arezzo junto com algumas poucas outras, é referência internacional no volume de novos estilos, produtos que são criados todo ano. Não é todo mundo que consegue fazer isso. Geralmente, você terceiriza esse serviço na fábrica, eles fazem os protótipos, o desenvolvimento de produto. A Arezzo não, a Arezzo controla toda essa cadeia. Então, isso é um diferencial para a Arezzo. Isso foi muito útil para lá. Legal. Isso deu diferenciação de custo. Então, a Arezzo consegue competir com China nos Estados Unidos. E não é todo mundo que consegue. Sim. Para esse produto de qualidade, que nem o da Arezzo, lá, que é a da Schutz, 100% couro, por exemplo, ela tem um preço muito interessante comparado com as outras marcas locais dos Estados Unidos que produzem, na sua maioria, na China. E ainda com diferencial de estilo, né? Exatamente. Sim, nível de riqueza, né? Um produto muito mais artesanal do que eles estão acostumados lá, né? Total, não. É 50% do custo de produto. Posso estar atualizado, mas é por aí. 50% de custo do sapato é mão de obra. Um processo fabril muito manual. Muito manual. A automação está em alguns pouquíssimos lugares. Então, normalmente energia elétrica, matéria-prima e pessoal. São os três principais. No da Arezzo, by far, pessoal é mais importante que esses outros. Sim, muito bom. A gente estava falando antes de Omni, né? A gente antecipou um pouquinho a conversa, mas a gente tem muito case lá de ter as lojas, pelo menos em Schutz, né? Nova York, entregando em 2 horas.
Tu sente que isso é valorizado lá? Ou já é default e as pessoas entendem que é assim porque o mercado se estabeleceu dessa forma? Porque no Brasil fazer isso ainda é muito difícil. E as marcas que oferecem essa vantagem costumam ser bem reconhecidas, né, pelos clientes como um diferencial competitivo. Lá, tu acha que isso acontece? Eu acho que até lá e aqui... Bom, vamos pensar. O iFood entrega em 45 minutos. Sim, né? total. Ou, enfim, 50 minutos, dependendo se é uma pizza que demora mais tempo, até às vezes até menos. Mas, enfim, então, aqui no Brasil também é possível. Só que a pessoa está disposta a pagar a taxa de entrega? Que não quer ser de graça, enfim, tem alguns pontos aí, porque a indústria já estava feita desse jeito, então era só o omni do delivery, né? De comida já sempre existiu. Para lá, qual que é a necessidade de você ter um sapato em 2 horas, ou uma peça de roupa? Então, para mim, é muito mais um selling pitch. Então, olha, você fala que você tem isso, é super bacana. Nossa, eles são ágeis, rápidos. Se um dia eu precisar, eu posso contar com eles. Então, na Amazon, a mesma coisa. Quem que usa? Tem um serviço deles que se chama Prime Now, lá nos Estados Unidos. Não sei se tem aqui também. E lá, eles entregam super rápido. Você consegue entregar no dia seguinte já toda uma compra de supermercados, ou em 2 horas. Só que não é todo mundo que usa, é uma parcela pequena. Só que isso faz eles conseguirem vender o serviço Prime deles, junto com toda uma outra cesta, então ajuda. Sim. Então, para mim, é mais do que uma diferenciação, nossa, que legal que eles fazem isso, porque normalmente as pessoas falam, como ninguém vai querer esse negócio, eu não vou nem fazer. Mas ali é mais uma oferta de que você vai, você precisa, eu faço isso. Vai ter um entregador, um motoboy que vai conseguir levar para tua casa se você precisar. Mas... assim, a não ser que seja um casamento, o sapato comeu o meu... O cachorro comeu o sapato. O cachorro comeu o sapato, eu preciso de um pra agora. Acho que em 2 horas, talvez assim, você é muito esquecido, né? Porque não é possível. Normalmente, eu tenho bastante sapato. A minha esposa, meu Deus do céu. Então, se ela não tiver nenhum ali que sirva, porra... Meu Deus. Não, e falando agora em esposa, você tá morando quantos anos lá nos Estados Unidos? 7. 7 anos já, nossa. E conta um pouco pra gente, então, falando um pouco mais do lado pessoal, como é que foi essa experiência, as adaptações, como é que foi essa mudança de vida, né? Então, se você tá lá há 7 anos e não tá com pretensão de voltar, não, né? Não, então tá. Tem um ditadinho que fala que o Brasil, os Estados Unidos ou a Europa, acho que foi Tom Jobim, sei lá, que algum cara desses fodas aí falou, Estados Unidos é muito bom, mas é uma merda. O Brasil é uma merda, mas é muito bom. Por aí. Então, assim, sempre balança. Tem muitos motivos pra voltar, mas tem muitos motivos pra ficar também. Coisa boa. Como é que foi, então, essa trajetória? Como é que... Histórias, né, que você tem aí pra dividir com a gente da vida lá? Acho que o ponto é, quando você... Quem já teve a oportunidade de fazer intercâmbio, de morar fora algum tempo, você tem que ir aberto pro desconhecido, né? Então, e aí ou você é curioso e tá aberto pro desconhecido, normalmente quem é mais assim, tem eu chamo de alta tolerância à dor. E aí porque tá disposto a passar o perrengue. Perrengue, apesar de ser difícil, vai ser uma história pra contar. E vamos falar no bar e vai ser divertido. Vamos rir depois. Você não vai sofrer tanto durante o perrengue, você já vai, isso aqui vai ser boa de contar. Putz, que fracasso foi essa ideia de Jerico. Então, e lá, acho que quando você vai com essa cabeça, vai ser tudo muito mais fácil. Mas se você, não, eu quero ir pra lá, mas eu quero ter todos os confortos da vida do Brasil. Então, pô, não é todo mundo que... né? Assim, então, o Brasil tem uma mentira muito grande. O Frank Sinatra contava ela, que é New York, the city that never sleeps. Maior mentira. Não existe. O quê? Dorme cedo, inclusive. Comparado com São Paulo, por exemplo, cidade grande lá, porque é pau a pau em termos de tamanho de gente e tudo mais, tamanho de cidade. Lá, as coisas acabam muito mais cedo que no Brasil. Então, você precisa de alguma coisa à noite, ou fim na madrugada, em São Paulo você vai encontrar muito mais solução que lá. Não é que São Paulo também é 24 horas tudo, não é assim também. Sim, mas é mais fácil. Mas você vai lá esperando que, nossa, é tudo muito fácil, e você vai conseguir, lá não é assim. Aí, vamos falar de... aqui no Brasil tem um serviço de diarista, né? Aí tem gente que lá tem 1 vez por semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Lá não existe. Tem esse serviço, custa caro. Então, assim, você vai trabalhar lá, vai ralar o coco da segunda a sexta, provavelmente vai trabalhar sábado e domingo também, e você vai ter que limpar sua casa, fazer todo o serviço, porque é muito caro. Então, mas esse é um meme maravilhoso do Instagram, né? Que é assim, rico nos Estados Unidos, eles fazem tudo. Eles estão muito acostumados, né? A cuidar do jardim, cuidar da casa, lavar roupa. No Brasil é outra realidade, a gente está muito acostumado a terceirizar todos esses serviços, né? Total, e até tem muita gente que acha que é luxo no Brasil você ter um carro bacana.
Pô, um dos maiores luxos de Nova York é você não precisar ter carro. Você tem Andar de metrô. um metrô, ônibus. Eu sou fã do ônibus lá. Então, que te leva para todo lugar. Então, é muito bom. Então É um outro estilo de vida, né? Assim, então, né? então, se você tá aberto para aprender esses novos estilos e tudo mais, ótimo. Então, assim, as cidades... e não é só Nova York, né? Você vai poder absorver o melhor, ou ter o melhor do que essa nova cidade tem para te dar. Se você for com um mindset fixo, quero que seja igual, vou replicar meu modo de vida do Brasil em Paris, lá em Londres, em Nova York, cara, não vai ser fácil. E tem um outro ponto, que acho que isso, inclusive, a pandemia, eu fui com a minha esposa para lá. Então, ela era sócia de uma agência no Brasil, a gente decidiu lá super rápido, vamos fazer a nossa mudança lá para os Estados Unidos. E ela foi uma baita parceira, não só no começo para nos adaptar, então assim, porque você faz um reset social total. Sim. Começa tudo de novo, né? Você não tem os amigos, a gente deu uma sorte que uma das melhores amigas dela, de jardim de infância, tava morando em Nova York, o marido tinha acabado de ser expatriado para trabalhar num banco e ela tava estudando para fazer MBA lá, e a gente foi morar no mesmo prédio que ela. Não à toa que a gente escolheu aquele prédio, porque, putz, o reset talvez não ia ser tão bruto. Mas então, ter a minha esposa lá, eu tá junto com ela tá junto comigo. Isso facilitou a nossa adaptação. Então, quando você tava sozinho, você não tava sozinho. Tinha o mala do seu marido, da sua esposa ali do teu lado. Mas, enfim, tem sempre alguém para recorrer. E aí, então, os seus grupos sociais, você vê padrinho e madrinha aqui no Brasil, casamento. Galera, tem 8 padrinhos, 8 madrinhas, uma fileira. O altar tem que ser gigante, né? Lá nos Estados Unidos, normalmente, os casamentos que eu fui, você tem são 2, 3, 4. É bem mais reservado, porque aí vem eu achando que minha hipótese, né? Eu acho que a galera... Teorias do Caligares. Teoria total. Não sei. Alguém vai falar assim, não, sabe nada dos Estados Unidos. Eu falo assim, bom, é o que eu vivi lá. Eu vejo que a galera muda muito de cidade. Então, assim, a pessoa mora, a casa é onde está a oportunidade. Então, no Brasil, o Brasil se desenvolveu muito nos últimos tempos, mas sempre teve uma concentração grande no Sudeste, em São Paulo principalmente. Então, quando você não é de São Paulo, você vem para São Paulo. E assim, se você é de São Paulo, você não sai de São Paulo. Então, lá nos Estados Unidos, se você nasceu em Nova York, fez faculdade em Massachusetts ou no Texas, vai trabalhar no Vale do Silício lá na Califórnia, vai trabalhar na Flórida, ou vai trabalhar em Seattle. Amazon, Microsoft, Costco, Nordstrom, ficam lá em Seattle, num estado, Washington State, que você não é óbvio, né? Enfim, então lá a galera muda muito. Você se movimenta muito. E aí, como você faz muito movimento, você acaba fazendo menos raiz. Então, é um reset social a cada 4 anos, ou dependendo do tempo que você fica numa empresa, né? Então, eu vejo que lá, esse carrego é menor. Então, quando a gente foi para lá, reset social... Aqui no Brasil, normalmente a gente faz as amizades, né? Muito, assim, eu não sei você. Bom, vocês se conheceram na empresa, né? Sim. Então, assim, muitas das amizades que a gente faz, das grandes amizades, são feitas no trabalho. Lá é um pouco diferente. Tem um motivo. Acho que lá as pessoas têm um pouco de receio de serem quem elas são também no trabalho. Por quê? De novo, hipótese do Caligares. Lá é um governo muito menos paternalista. Então, o empregado tem muito menos força, ou enfim, está muito menos respaldado ou protegido pela lei. Não tem a CLT, ela é muito protetora, comparada com o que tem nos Estados Unidos. Então, lá, se você é mandado embora, tchau, você não tem nada. Não, tem sim, tem tal benefício. Eu falo assim, cara, não se compara com os benefícios que tem no Brasil, de FGTS, INSS, férias, por aí vai. tudo, né? Não tem isso. Então, tem outro caso extremo, a França. Você demite, peraí que vamos ver se a pessoa vai realmente ser demitida. O governo pode colocar a pessoa de volta no trabalho. Aí eu posso falar uma puta cagada aqui, depois vão me corrigir. Mas eu acho que é isso mesmo, que eu tenho um amigo que mora lá e já me contou essa. E aí, então lá nos Estados Unidos, você vai com uma mão na frente e outra atrás. E aí, então, se eu falar que eu gosto de futebol e a pessoa não gostar de futebol, ela pode me demitir amanhã por qualquer motivo. Olha, eu acordei hoje e eu não quero que você venha trabalhar amanhã. Ferrou. E você tem lá um lease para pagar, o seu aluguel para pagar, você tem suas contas todas e as contas caras. Então, eu vejo que você se expõe menos. Verdade. Você toma muito cuidado. Então, assim, será que eu vou aceitar aquela solicitação de amizade no Instagram? Não tô falando, é verdade. Então, as pessoas pensam algumas vezes. Até almoço, né? Eu lembro que aqui no Brasil, assim, nossa, vamos todo mundo almoçar junto. Evento social. Lá, vou pegar aqui grab and go, vou comer na frente do computador o mais rápido possível e vou embora, né? Então, não cria mesmo, né, esses laços. Tem vários efeitos positivos e negativos, mas do ponto de vista de
reset social. Então você vai pra lá, É mais vou no difícil. trabalho, vou contar que eu vou fazer várias amizades, happy hour, bora. E aqui beleza, eu vou falar essa. Eu na Arezzo, eu lembro que quando eu comecei, Caligaris Promoter. Não sei se... Rei dos eventos sociais. Não sei se vocês lembram, acho que 2000 quando? Acho que 2015, eu aluguei um daqueles party bus lá, depois de um evento que a gente teve. A gente foi do evento que teve até uma loja da Schutz. Eu gritando lá assim, uhul! Aí o Alexandre tava no evento e eu falei assim, puta que... Eu não sei, beleza, coloca um corta aí. E o Alexandre lá falou assim, que ferrou, ele vai odiar isso que eu tô fazendo aqui. Daí ele entrou no ônibus com a gente, foi super divertido. Gente, vocês dois ia ser um perigo. Como é que vocês trabalharam juntos, assim, perto? Pois é, a gente não pegou tanto a mesma época, né? Mas senão a gente estaria ali no mesmo balde, certeza. E lá esse lance social é muito... Nossa, não se totalmente compara. O diferente, party bus né? tá vazio. Ia tá só o Caligaris Tá só eu lá. Ai. Bom, chegando agora, infelizmente, né, na nossa reta final. Gente, não canso de falar isso, passa muito rápido. A gente podia falar realmente aqui 3 horas, tranquilamente. Mas tem uma pergunta clássica que a gente sempre faz aqui, e eu tô bem curiosa pra saber a tua resposta, que é, se você pudesse escolher uma pessoa no mundo pra tomar um café, né, independente de plano, se tá vivo ou não tá vivo, quem seria essa pessoa? Tem a opção do não tá vivo. Tem. Qualquer pessoa. Primeira coisa, assim, é que quando acho que as pessoas perguntam quem que você gostaria de conhecer e tudo mais, e até eu trocar uma ideia. Primeiro que eu gostaria que fosse uma pessoa legal, disposta a conversar, não um baita babaca, né? Então, eu tenho muito medo de falar assim, quero conhecer o Bill Gates. Pô, vai que ele é um mala. Ele tem cara de ser rolar mala, né? Ele pode ser legal, ou pode não ser. Ele pode ser muito inteligente, mas não tem cara de ser muito legal. Não quer compartilhar, não quer falar. Ele não ia no party bus com você. Exato. Não sei, acho que não. Então, acho que tem que ser uma pessoa que iria no party bus. Então, quando você falou de pessoas que não estão mais aqui com a gente... o meu avô, ele morreu quando eu tinha 2 anos de idade e a família só fala dele, sempre referencia ele. Então eu adoraria tentar conhecer ele um pouco melhor, que acho que ia ser legal trocar uma ideia com o velho. Mas acho que ele tá com a gente hoje, pensando, é super controverso. Então assim, não é que o Caligaris é dessa cabeça, não. Mas é que assim, é um cara que eu acho que tem ideias muito não convencionais e que seria interessante escutar um pouquinho dele. Uhum. E talvez seja clichê, mas é o Elon Musk. Porque pra mim é não convencional. E não é porque eu concordo tudo que ele fala. Sim. Mas eu vejo que ele não tem medo de falar. Então eu acho que não seria um café da manhã chato. Uma pessoa bem autêntica, né? Exato. Ele não tem medo nenhum de falar. E aí eu acho que umas ideias doidas, muito loucas, pra começar o nome do filho dele. Então, assim, acho que ia ser divertido. Conhecer um pouco mais da mente dele, né? Como é que fala funciona. aí, o que você tá imaginando? Uhum. Ia ser engraçado. Se rolar, depois nos conta, que eu quero saber dessa conversa também. Essa vai ser difícil. E pra gente fechar, então, 100%, nos conta, assim, dessa trajetória toda, de todos os teus anos, dessa internacionalização, quais são os 3 conselhos que tu deixaria pra todo mundo que tá ouvindo levar, assim, pra vida sobre esse processo todo, assim? 3 últimas mensagens pro pessoal absorver no final. Sugestão, né? Então, eu acho que os 3 pontos lá das mudanças que a gente fez na pandemia ajudaram bastante. Eu acho que isso é uma coisa que eu vou levar pra qualquer lugar que eu for. Assim, por mais diferente, unusual, ou enfim, heterodoxa que seja a ideia que você tem, testa. Assim, não fica insistindo muito tempo nela, mas testa. Testa e porque dá. O saque deu certo. Então esse pra mim é um excelente exemplo. Boa. De que onde você menos espera também pode dar muito certo. Então acho que esse movimento, quem quer internacionalizar, não precisa, vou ter que contratar todo um time, fazer uma operação, escritório na Quinta Avenida. Não, calma, é muito mais simples do que isso. Então acho que e tem muito talento no Brasil e muito afim de fazer coisa relacionada com o mercado externo, então acho que dá para fazer daqui. Então testa que é possível. Outro antes de você pensar até de abrir alguma coisa no Brasil, de empreender, entenda muito bem qual que é a sua proposta de valor, e quando eu falo isso, tem o conceito lá do job to be done. Que dor que você está resolvendo pro seu cliente, né? Entenda que você está resolvendo. Eu vou levar um produto do Brasil, um serviço do Brasil para os Estados Unidos. A consumidora ou o consumidor precisa daquilo lá? Tá com dificuldade, não tem oferta? Então, entenda muito bem. E um terceiro cara, se você conhecer alguém que conta bem uma história, mas assim, segura essa pessoa. Porque para mim, o maior valor que tem de empresa, para você vender coisas, são os contadores de história. E são os mais difíceis de achar. Então, é mais importante do que,
as pessoas de TI ou de tecnologia vão me odiar. Mais importante do que o desenvolvedor, um desenvolvedor que conta uma história muito boa, nossa, esse é um baita de um talento. Então, contar a história é difícil. Porque você vai ter que convencer o seu cliente a comprar o seu produto. E, cara, a gente tá num momento que já inventaram muito produto, hein? Então, assim, você vai ser mais um. É muita a chance de que já inventaram algo parecido, muito similar. Então, você tem que vender essa ideia. E quem contar a melhor história vai conseguir vender melhor. Seja para levantar dinheiro com investidores, porque você tem uma startup, você quer começar um negócio. Então, contador de história, para mim, é chave. E aí, quando a gente fala de... queremos ter uma operação nos Estados Unidos, vamos ter... Onde vai estar o marketing? Para mim, o marketing é onde o contador de história estiver. Pode ser nos Estados Unidos, pode ser na China, pode ser no Brasil. Acha essa pessoa. Porque essa pessoa, assim, vai ser diferencial para o negócio dar certo. Criar histórias engajantes... Aí você vai diminuir seu CAC, vai ter uma operação rentável, e aí só sucesso. Então segura, esse é o talento, bota ação na mão, equity, faz o que você paga, o que você puder pagar. Boa. Muito bom, nossa, excelente, boa dica. Boas dicas, né? Então, bom, a gente chega então no final do nosso papo, queria te agradecer mais uma vez, Caligares, foi um prazer enorme, foi um papo incrível, muito rico aí de aprendizados. Realmente a gente foi bem sortuda aí de ter um espacinho na tua agenda, não só no Brasil, mas no Rio Grande do Sul. Exato. Uma De ponte você aérea estar muito aqui rápida. nessa passagem, então foi muito, muito legal te receber aqui, viu? Não, prazer. Muito obrigada. Não, foi muito bacana. E sempre que precisarem, eu sou pitaqueiro, adoro perguntar, então adoro participar, super legal. Boa. Obrigado. E como que a galera te acha aí nas redes sociais? Enfim, tenho certeza que se alguém estiver ouvindo, alguém de uma empresa que está pensando nesse movimento, você agora como advisor também pode super dar os caminhos, né, e atalhos pra galera. Então, como é que o pessoal te acha? Mas fácil, fernando@caligares.us. Olha Boa. aí. Assim, mas enfim, esteja disposto a escutar. Isso Porque aí. você vai ouvir, a gente não falou que ele é transparente, ele vai falar real. E como a gente ficou aqui, tinha espaço para mais 3 horas de conversa, eu vou Sim. falar, né? Não tenho problema nenhum. Boa. Muito bom. Bom, então é isso, pessoal. A gente está encerrando aqui mais um episódio. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais. A gente está ali no Instagram, y2v.digital. Já se inscreve aqui no canal, dá um like se você curtiu esse episódio. E não perde o próximo, que também tá imperdível. Beleza? Valeu! Tchau, tchau.